gente vai começar mais uma reunião do PNAR do HC, no dia 13/10/2022. Nossa apresentadora vai ser a residente Verônica Gil Mendonça, sob a minha orientação, Jaqueline Braga Pereira. Depois da apresentação, a gente vai fazer as considerações que forem necessárias. Boa reunião a todos. Boa tarde. Eu vou apresentar o artigo Preditores de Depressão Pós-Parto, uma revisão da última década de evidência. É um artigo de revisão publicado em 2018 na revista Clinical Obstetrics and Gynecology. Primeiro, para relembrar alguns conceitos sobre a depressão pós-parto. Então, é uma forma de transtorno depressivo maior que ocorre no período perinatal. Então, seria na gravidez e no pós-parto. Tem algumas diferenças em relação ao tempo que é considerado, né? Então, o DSM-5, ele considera que seria a depressão pós-parto, um transtorno depressivo maior que tem início durante a gravidez ou até 4 semanas de pós-parto. E o CID-10 já coloca o início até 6 semanas de pós-parto. E o UpToDate, ele coloca que na prática clínica a gente é considerado até 12 meses de parto. E os critérios diagnósticos do transtorno da depressão pós-parto são os mesmos do transtorno depressivo maior, considerando, então, esse período, né, ocorrendo na gestação e no pós-parto. Então, teria que ter pelo menos 5 dos sintomas, desses sintomas, por pelo menos 2 semanas, sendo que pelo menos um desses sintomas tem que ser humor deprimido ou perda de interesse ou prazer. E uma escala que a gente utiliza para rastreamento desse transtorno é a escala de Edimburgo, que é uma escala que faz 10 perguntas sobre presença desses sintomas e caracteriza com pontuação a frequência de não ocorrendo, ocorrendo algumas vezes, a maior parte do tempo ou o tempo todo, nos últimos 7 dias. Essa pontuação, então, pode ser utilizado ponto de corte de 11, que é o que tem melhor sensibilidade e especificidade, mas alguns estudos utilizam ponto de corte diferente, variando de 10 a 13. A depressão pós-parto, ela tem uma prevalência de 10 a 15% nos Estados Unidos, é uma complicação frequente do parto, e traz resultados adversos, tanto para a mãe quanto para o filho. Então, tem a mortalidade materna, o aumento do risco de infanticídio, um apego pobre entre mãe e filho, e comportamentos parentais comprometidos. Por isso, é importante que a gente identifique os riscos para fazer a detecção precoce e também atuar na prevenção. Então, esse artigo, ele trouxe fatores clínicos e moleculares e dividiu esses fatores de risco entre inerentes ou pré-gestacionais e fatores perinatais. Entre os fatores inerentes ou pré-gestacionais, tem o fator genético. Então, a depressão pós-parto, ela tem uma herdabilidade de 50%, que é maior até do que a depressão maior, que tem uma herdabilidade de 32%. Os estudos nessa área, eles geralmente estão focando em tentar encontrar um gene candidato. Mas o artigo coloca que isso não é um mecanismo confiável para prever o risco de depressão pós-parto, justamente porque as funções biológicas, elas não são desenvolvidas por um único gene, são desenvolvidas por vários genes. Por isso, seria interessante a presença de um score de risco genético, mas que ainda não está estabelecido e é uma área de estudo. A epigenética, que seriam as alterações no gene, né, sem alterar a estrutura do DNA, os estudos nessa área, né, de depressão pós-parto focam em estudar a metilação do DNA, que é alterada pelo estresse, por medicações e por hormônios reprodutivos, tentando encontrar, então, biomarcadores de metilação que se relacionem à depressão pós-parto. Tem alguns estudos que relacionam a metilação em 2 localizações genômicas e conseguem prever a depressão pós-parto. E um outro estudo que analisou a metilação do gene do receptor de ocitocina, porque isso refletiria mudanças em células inflamatórias,
a gente sabe que na depressão pós-parto tem uma alteração ainda na inflamação. Ainda tem pouca literatura nesse assunto, mas é uma literatura que parece promissora. As moléculas neuroativas, que são os hormônios neuropeptídeos, tem uma área de estudo a allopregnanolona, que é o metabólito da progesterona, e é um modulador alostérico positivo do receptor de GABA-A. Existem estudos que, para tratamento da depressão pós-parto com uma molécula que é semelhante à allopregnanolona, que é de formulação de aplicação parenteral, que é a brexanolona, e existe ainda um estudo que associa dosagem baixa de allopregnanolona no segundo trimestre da gestação com o aumento do risco de depressão pós-parto. Uma outra molécula estudada é a beta-endorfina, que é um neuropeptídeo opioide endógeno, que atua no eixo hipotálamo hipófise adrenal. E existe um estudo que associa níveis de beta-endorfina na idade gestacional de 25 semanas com o status de depressão pós-parto, com 9 semanas de pós-parto. Temos também o cortisol, que existem estudos longitudinais que têm resultados nulos em relação ao uso do cortisol como preditor da depressão pós-parto, mas existe um estudo que fez uma medição de corticóide salivar associado à medição de níveis séricos de L8 e L10, 14 dias depois do parto, e conseguiu associar isso à presença de depressão pós-parto em 6 meses após o parto. O hormônio liberador de corticotrofina também atua no eixo hipotálamo hipófise adrenal. A gente sabe que ele é produzido pela placenta, portanto, ele tem uma queda no pós-parto. Existem 2 estudos que conseguiram encontrar uma associação de níveis desse hormônio com a depressão pós-parto. Um que avaliou esses níveis com 25 semanas de idade gestacional e fez uma avaliação, conseguiu prever a presença de depressão pós-parto em 4 semanas do pós-parto, usando um ponto de corte na escala de Edimburgo de 10. Um outro estudo que mediu com 17 semanas de gravidez e avaliou a presença de depressão pós-parto 6 semanas depois do parto, mas usou um ponto de corte diferente, um ponto de 13. E existe também um outro estudo que percebeu que maiores aumentos desse hormônio entre as idades gestacionais de 29 e 37 semanas se associavam a sintomas de depressão pós-parto. Porém, 2 estudos não mostraram que não era um fator preditivo. A ocitocina, então, tem estudos que associam níveis de ocitocina no terceiro trimestre com sintomas de depressão pós-parto 2 semanas depois do parto. Um outro estudo que percebeu que mulheres que tinham um score na escala de Edimburgo de 10 tinham menores concentrações de ocitocina. Um outro estudo comparou mulheres com depressão pós-parto e mulheres sem depressão pós-parto. E percebeu que nas mulheres com depressão havia uma queda de ocitocina entre as idades gestacional de 38 semanas até 2 dias de pós-parto, e nas mulheres sem depressão, a ocitocina continuava aumentando. Porém, avaliando a depressão 6 semanas depois do parto, a medida de ocitocina no terceiro trimestre não foi preditora. Porém, foi percebido nesse estudo que não encontrou a ocitocina como fator preditor. Ele encontrou que maiores níveis de ocitocina nas mulheres com história pregressa de depressão maior se associava a uma gravidade dos sintomas de depressão. Uma outra molécula, na verdade, seria outros hormônios, avaliando a função tireoidiana. Então, teve um estudo que avaliou a função tireoidiana 2 dias após o parto e percebeu que isso não prevê a depressão pós-parto, nem 8, nem 32 semanas depois do parto. Porém, outro estudo percebeu que um TSH maior do que 4 no momento do parto aumenta o risco de depressão em 6 semanas depois do parto.
Além disso, outro estudo encontrou que mulheres com anti-TPO positivo entre as idades gestacionais de 16 e 25 semanas tinham uma maior probabilidade de ter sintomas de depressão 6 semanas depois do parto. Em outro estudo que percebeu que o anti-TPO positivo entre 10 e 12 semanas de gestação aumenta em 4 vezes o risco de ter um primeiro episódio depressivo 4 meses depois do parto. Um outro marcador biológico possível seria marcadores inflamatórios, justamente porque a gente sabe que é relacionado, né, transtornos mentais com a inflamação. Então, teve um estudo que percebeu que células T reguladoras estavam aumentadas entre as idades gestacionais de 34 e 38 semanas em mães que desenvolveram depressão pós-parto. Um outro estudo que percebeu que o IL-6 e PCR ultrassensível dosados no parto foram preditores de depressão pós-parto, porém, vários estudos com amostras maiores mostraram uma falta de evidências que apoiem o uso desses marcadores inflamatórios para a predição de depressão pós-parto. Agora, falando de fatores clínicos, o maior preditor de depressão pós-parto é o histórico psiquiátrico. Por isso que é muito importante que a gente faça o rastreamento de histórico psiquiátrico na consulta de pré-natal. A literatura mostra que tem correlação com depressão pós-parto, um histórico de depressão maior, de ansiedade, de depressão pós-parto, de transtorno disfórico pré-menstrual, outros transtornos de humor, transtornos de personalidade ou qualquer outra doença psiquiátrica. E também se correlacionam com a depressão pós-parto uma história familiar de depressão maior, transtorno bipolar ou qualquer doença psiquiátrica. Então, a avaliação do histórico psiquiátrico ela é repetidamente validada na literatura. Eventos de vida adversos são o segundo marcador mais importante. Então, se correlaciona com a depressão pós-parto um histórico de abuso físico, psicológico, sexual, violência por parceiro íntimo, imigração e discriminação, que são fatores que costumam ser negligenciados nas pesquisas, história de trauma na infância, implantação militar, história de divórcio, dificuldade financeira, morte de ente querido, desastre natural e conflitos em massa. Nos fatores perinatais, esse artigo ele traz os fatores demográficos. Então, a idade. Existe um estudo que percebe que a presença de primeiros sintomas de depressão pós-parto tem uma curva em U em relação à idade. Então, mulheres menores do que 24 anos, maiores que 35 anos, teriam mais sintomas de depressão pós-parto, porém, vários estudos não encontram essa associação. Em relação à raça, existem estudos que mostram associação e outros que não mostram. Um estudo que avaliou a ancestralidade genética mostrou que não tem associação. Porém, se a gente olha a questão de status socioeconômico, comunidade de residência, imigração e discriminação, isso tem correlação com a depressão pós-parto. E aí o artigo até resume isso numa frase, que negras hispânicas, mulheres negras hispânicas deprimidas têm maiores chances de experienciar múltiplas adversidades e menor chance de receberem serviços enquanto estão deprimidas. Então, seria correlacionando com isso. Isso poderia justificar uma disparidade de prevalência de depressão pós-parto entre as diferentes raças. Em relação ao histórico socioeconômico, em geral, ele é apontado como um fator de risco, mas alguns estudos não mostram isso. Existem estudos que mostram que o menor nível de educação aumentaria a depressão pós-parto e outros estudos que mostram que maior nível de educação. Além disso, a menor renda familiar e o desemprego também se associariam à depressão pós-parto. Essa tabela, então, ela resume esses fatores de risco. Então, o fator genético é encontrado como fator positivo, epigenética, neurônios neuroativos, tem evidências, né, que não são conclusivas,
Histórico psiquiátrico é positivo, assim como eventos de vida diversos, suporte social, enquanto outro histórico de saúde, histórico de uso de substâncias também tem evidências a favor e contra. Também as informações demográficas, a questão da nutrição e desfechos obstétricos também tem evidências a favor e contra, e histórico de fertilidade é nulo, ou seja, não tem associação. E quais seriam as consequências obstétricas, né? Então, esse artigo, ele fala da questão do parto pré-termo, porque existe uma ligação entre estresse, depressão e parto pré-termo. A depressão não tratada, ela aumenta o risco de parto pré-termo e o risco é maior na depressão grave. Um histórico de depressão maior e de transtornos de estresse pós-traumático aumenta em 4 vezes o risco de parto pré-termo. O estresse psicossocial também é um risco. E o parto pré-termo é mais frequente em mulheres com baixos níveis de suporte social e de otimismo. E existe também evidência que aponta que o parto pré-termo pode aumentar o risco de depressão pós-parto. E o artigo, então, ele traz um suposto mecanismo molecular para a depressão pós-parto, que seria o modelo de interação gene-ambiente, em que os genes iriam fornecer um nível de risco que seria exacerbado por fatores ambientais, o histórico psiquiátrico, o menor nível socioeconômico e desfechos obstétricos adversos, que aumentam o estresse e alteram o eixo hipotálamo-hipófise adrenal. E quais que são as implicações clínicas? Os biomarcadores, conforme mostrado, eles são promissores, mas ainda não estão prontos para o uso clínico. A US Preventive Task Force recomenda rastrear a depressão no período perinatal. E esse artigo ele traz essa sugestão, que está resumida aí na figura, que seria, na primeira consulta de pré-natal, investigar o histórico psiquiátrico, o histórico de trauma e de abuso, em todas as consultas, sempre avaliar como está o humor e também ficar atento quando houver desfechos obstétricos adversos. E a adição dessas avaliações curtas permitiria, então, a melhor avaliação do risco individual de depressão pós-parto. E aí a gente trouxe aqui um pouco dessa aplicação no Brasil. Então, a gente tem o Manual de Pré-Natal de Alto Risco do Ministério da Saúde, que trata desse assunto no capítulo 48. Ele recomenda investigar os sintomas durante o pré-natal, então são aqueles 2 sintomas que são mandatórios, né, para diagnóstico de depressão. Você se sente triste, você está desanimada, sem vontade para fazer suas coisas. E traz recomendações também desse capítulo de tratamento de depressão, de transtorno de ansiedade, de transtorno bipolar. O protocolo de pré-natal e puerpério da PBH de 2019, ele traz esse assunto nesse capítulo 6, que trata da gestante puérpera em sofrimento mental. Ela traz essa investigação de fatores de risco para a gestação que existem, que indicam uma atenção especial da equipe de saúde da família, e um desses fatores de risco que eles colocam é justamente a presença de transtornos mentais, que teriam acompanhamento em conjunto com a saúde mental. Essas gestantes com transtornos mentais graves, elas têm que ser acompanhadas pelo médico de família, e também pela rede, né, de saúde mental, então incluindo psicólogos, psiquiatras, o NASF, a equipe complementar de saúde mental, e em caso de crise, encaminhar para avaliação do CERSAM ou do CERSAM, no caso das adolescentes. E o protocolo da prefeitura também é interessante porque ele traz o uso da escala de Edimburgo, e recomenda o uso dela nas consultas de pré-natal e também nas consultas de puerpério, que a prefeitura coloca como 5º dia de puerpério e em 42 dias de puerpério. E o protocolo do HC, ele não cita, né, essa questão de rastreamento dos fatores de risco ou de tratamento de depressão durante o parto e também de outros durante a gestação, nem de depressão, nem de outros transtornos mentais.
e também não coloca aí como que seria essa organização em relação aos nossos serviços, né? A gente sabe que existe o serviço de saúde mental, que muitas vezes a gente encaminha, mas não tem essas recomendações bem descritas assim no protocolo. Essas foram as referências. Obrigada, Verônica, pela apresentação. Foi uma apresentação bem clara, como se estivesse lendo o artigo aqui, né, com toda clareza, tranquilidade, passou todas as informações que foram pertinentes de acordo com o que a gente tinha discutido ao longo desses poucos dias que eu acabei tendo esse contato com você. A gente pôde avaliar também, como você falou, a aplicabilidade, como que a gente tem essa avaliação, né, tanto no protocolo do Ministério da Saúde, quanto no da Prefeitura, e aí eu coloquei aqui para você, até quem sabe a gente não pensa em fazer um fluxo nosso direitinho, escrever isso, porque a gravidez, o parto puerpério são períodos que a gente tem visto que são de grandes transformações psíquicas, e nos atendimentos eu tenho ficado muito preocupada, não sei se foi em razão do Covid, eu tenho ficado muito preocupada como essas pacientes têm chegado, né, e às vezes nossas consultas muito curtas, e apesar da gente ter um protocolo da prefeitura com tudo bem estabelecido, eu não me lembro até hoje de ter sequer aberto ou pensado em fazer realmente um fluxo, como se fosse a aplicabilidade da escala de Edimburgo, né? Nunca, não me lembro. Embora eu sei que seja muito protocolar, né? Falar, tem que pegar a escala, não, mas eu não me lembro de ter sido sequer treinada ou orientada, e a gente tem visto que os transtornos mentais têm aumentado muito. Tenho ficado muito preocupada com, e converso isso com meus aluninhos lá do 7º período, quando chego no 8º, que a gente tem no centro de saúde, apesar da gente ter toda essa rede, não sei se os nossos generalistas, depois de 32 semanas passa para os ginecologistas, eu não sei se a gente está preparado para acompanhar, então eu acho que precisa de um melhor preparo. E eu queria, né, me prontificar a gente escrever esse fluxo. Então, eu agradeço muito você ter aceitado esse desafio de fazer esse tema aqui comigo, Verônica, e te dou os parabéns pela sua apresentação. Obrigada. E caso alguém queira, né, estamos aí abertos às perguntas, às sugestões, aos questionamentos. Obrigada, Eura, pela mensagem. O chat também aqui está aberto, tá, gente? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma colocação? Se ninguém tiver nenhuma colocação, eu queria, né, que o professor Mário não está aqui, mas a gente avaliar, se prontificar, eu e a Verônica, não sei se a Verônica vai querer, a gente já se prontificou, eu já me prontifiquei, a gente rever, estou até com um projeto de pesquisa lá no Isoleta Neves, de avaliar as puérperas, junto com a equipe que a gente tem lá de psicologia, da gente tentar fazer um protocolo. Professora Regina, pode ir. Boa noite. Parabéns aí pela escolha do tema, né? Eu acho que é um tema extremamente relevante, né? O artigo é muito interessante também. E que bom que vocês estão querendo organizar esse fluxo. Eu não sei como que está atualmente, né? Porque com a minha aposentadoria eu me afastei do dia a dia, mas nós tínhamos um ambulatório da psiquiatria só de mulheres, né, onde a grande maioria delas eram gestantes, né, o ambulatório era coordenado pela professora Gislene Valadares, e tínhamos, inclusive, no Geni Faria, 2 vezes por semana, profissional, né, lá da saúde mental, e era sempre psiquiatra e psicólogo, né, que trabalhavam
conosco diretamente no ambulatório de pré-natal de alto risco, né? Então, na segunda-feira, que era meu ex-dia tradicional, né? Meus dias tradicionais eram segunda de manhã e quinta à tarde, na segunda de manhã, nós tínhamos o ambulatório, então na segunda nós tínhamos a endocrinologia, e tínhamos o grupo lá da saúde mental. Eu, inclusive, estive vinculada a vários estudos, né, dissertações de mestrado, teses de doutorado, né, que foram desenvolvidas sob a coordenação do programa de pós-graduação do Departamento de Psiquiatria, e que era um acompanhamento muito robusto, que, inclusive, nós testamos, né, a aplicabilidade da escala de Edimburgo nas nossas gestantes, fizemos o estudo de aplicabilidade, então, né, como autorresposta e não pergunta para responder, né, para outra pessoa, como ela é originalmente desenhada, né. Fizemos o estudo de validade da aplicabilidade dela nessa fundamentação, né? Temos as publicações dos estudos de validade, né? Mas acho que é muito bom. Não sei se perdeu esse grupo, essa associação. Se não se perdeu, né? Eu acho que fazer de forma compartilhada, é um grupo de altíssima qualidade, né? É um grupo que ele transita com a mesma competência e qualidade, né, na psiquiatria e na psicologia clínica, quanto na mais alta metodologia científica de estudos, né? Então, existe um laboratório que faz pesquisas internacionais sobre genes candidatos, né? Que a Verônica comentou, né? Um laboratório de biologia molecular muito bem desenvolvido, né, com esse grupo, né? Então, assim, só estimular vocês a se desapareceu, se parou, né, assim, retomar, né, mas não perder o vínculo com esse grupo, que já tem aí uma história grande de... eu não vou lembrar exatamente quando que a gente começou, mas quando eu me aposentei, se eu não me engano, a primeira tese de doutorado que foi feita com estudo da população nossa, do nosso ambulatório, foi publicada em 2015, se não me engano. Se não me engano, em 2015, a primeira tese, né? Então, pensando nos doutorados nos 4 anos, a gente está falando de alguma coisa que certamente tem mais de 10 anos de evolução, né? E nós sabemos que, tradicionalmente, os profissionais médicos têm muita dificuldade de lidar com os transtornos psiquiátricos, né? Temos tendência a minorar esses diagnósticos, né? E lembrar aí, como Verônica chamou a atenção, a classificação, né? A depressão pós-parto, ela é extremamente importante e ela tem significados enormes, né? Por exemplo, uma morte por depressão em uma mulher grávida pode ou não ser uma morte obstétrica, depende se era uma depressão considerada uma depressão de início na gravidez, uma depressão pós-parto. Ela tem codificação, né, na CID-10, código específico, que inclusive coloca esses eventos adversos, por exemplo, no caso de uma mulher que suicidou, que seria uma morte por causa externa, que não é computada na razão de morte materna, mas esse suicídio, ele está bem documentado, de que ele aconteceu, quer dizer, não um suicídio bem documentado, né, que existem os dados dessa gestante, né, de que o quadro dela é um quadro que foi de início na gravidez, ou no puerpério, até 6 semanas pós-parto, né? Isso não é só uma causa externa, isso é uma morte obstétrica, ela vai para a razão da mortalidade materna. E nós temos uma dificuldade enorme em identificar que casos de suicídio
vem para a razão de morte materna exatamente pela falta de informações, né? Eu diria quase que universal, nos prontuários de assistência pré-natal, seja ele realizado pelo médico generalista, pela enfermeira generalista, pela enfermeira obstetra, pelo médico de saúde da família e pelo obstetra. Eu diria que nas raras oportunidades que eu tive condição de identificar dados, estava no prontuário de médicos da família, né? Em prontuários por nós mesmos, né, especialistas em ginecologia e obstetrícia, nenhuma informação, né? Então, é uma coisa muito triste, porque é o tanto que nós somos preconceituosos com os transtornos psiquiátricos, né? As doenças de sofrimento mental, elas têm, por nós médicos, né, uma forma de lidar muito preconceituosa, isso precisa ser quebrado, e que bom que isso quer ser quebrado numa instituição que é de ensino, que pode ser que forme aí gerações que venham a pensar de uma forma mais humanística, e nós estamos precisando muito disso na nossa especialidade, eu insisto isso todo dia. Obrigada, professora Regina. Eu vou responder, tem uma fila aberta aqui. Agradeço muito, principalmente dessa experiência que tem toda, né, para que a gente possa engrandecer, até se a gente for escrever, eu já até convido a senhora nos ajudar. E eu não acredito que o serviço tenha parado de forma alguma, a gente sabe que a gente conta com o apoio, né, desses profissionais, mas a gente não tem, assim, eu não vi, eu falei, Verônica, vamos olhar todo o protocolo, ele está escrito, tem algum tema lá, transtornos mentais, ou então condução da paciente gestante puérpera com transtornos mentais no nosso ambulatório? Porque tem tudo lá, né, assistência pré-natal, mesmo de baixo risco, mas não tem um protocolinho escrito. E os professores que vão chegando, né, vamos falar assim, como é que faz esse fluxo? Eu já pedi várias interconsultas, eu sei que as pacientes às vezes vão, às vezes não vão, mas eu senti falta de ter isso escrito, então a gente pode procurar essas pessoas, tá? E mais uma vez, sabendo que mesmo que existam história genética, epigenética envolvida, moléculas neuroativas, a gente tem visto que a história que é dos critérios clínicos, histórias psiquiátricas da paciente, um transtorno do humor pré-existente, eventos da vida diversos, fatores socioeconômicos envolvidos, é muito importante que se tenha esse tempo de construir essa história, uma boa anamnese, e prestar atenção no que está acontecendo com essa gestante, para que isso não recaia lá no puerpério e a gente tenha o pior, né, que é um autoextermínio. Tem umas pessoas aqui, primeiro foi GOP 11, que eu não sei quem está cadastrado como GOB o FMG, tinha levantado a mão primeiro, e depois o Fernando. Acho que essa é a Abra. Essa é a Abra. Esse é a Abra, quer falar? É você mesmo. Mari, seu microfone. Áudio. Dando uma resposta para a professora Regina, né? A gente tentou retomar isso, professora, com a LASMU. Eu cheguei a escrever, inclusive. A gente procurou o professor Humberto, não só a Gislene, mas o professor Humberto, que foi, inclusive, quem validou, né, em português, né, junto com você, o questionário de Edimburgo. E o que ele falou com a gente na época, a gente não conseguiu movimentar via liga, mas que realmente os pacientes não estavam chegando. Ele falou que estava sentindo falta da paciente chegar, que o ambulatório estava lá. Tem parte nossa e tem parte deles também. Porque, só fazendo a meia-culpa, né, a gente procurou, inclusive, assim, uma doutoranda e uma mestranda que ficaram de ser nossa referência, de ficar mais próxima, acabou que realmente não foi para ser. Então, existe sim o gap. Houve uma perda desse encaminhamento. Não só para a Gislene tem feito outros trabalhos, mas para o professor Humberto, né, que é nossa referência também, e tem ambulatório. Em algum momento, agora não lembro quando, eu cheguei a mandar no grupo dos professores um cartazinho que ele me encaminhou, e eu repliquei lá no grupo, falando como seria, onde que era, que horas que era o ambulatório e tudo mais. Mas se perdeu nesses últimos 2 anos também. Então, só para poder falar, né, que houve essa tentativa de reativar o encaminhamento, mas eu concordo com a Jaque, que talvez redigir o fluxo facilite muito, né, para todo mundo. Mário, muito obrigada. Então, já que você deu esse retorno, eu acho que você é uma das pessoas também, né, muito indicada, já que começou isso, já começou o contato, já tem essa história da professora
Regina toda já, com todo esse histórico, então pegar tudo isso e a gente pensar. O Fernando levantou a mão, ver o que ele quer falar, para que, quem sabe, a gente consegue sair com uma coisa bastante produtiva, né, na reunião. A Eura levantou a mãozinha também, tá? Boa tarde a todos. Deixa eu ligar minha câmera aqui. Peraí. Boa tarde, gente. Boa tarde. Belo tema, né? Assim, é um tema... Quando a gente fala, igual a professora Regina colocou, saúde mental, é extremamente negligenciado, né? Eu acho que as pessoas sofrem um preconceito, querem passar o problema para frente, né? Essa é a realidade, infelizmente, que a gente tem que mudar, né? A cada dia. É lógico que as nossas pacientes que estão assim, no pré-natal de alto risco, né, às vezes estão diabetes, hipertensão, pré-eclâmpsia, acaba que isso aí às vezes serve até de gatilho, né, para gerar esse estresse, gerar essa depressão, né, enfim. Agora tem que lembrar também que muitas pacientes são encaminhadas do centro de saúde para o pré-natal de alto risco, justamente por conta de uma depressão diagnosticada lá, né? E que, ao meu ver, eu até queria ouvir a opinião dos demais colegas, que o encaminhamento para o pré-natal de alto risco, é lógico que salvo algumas exceções, ela não deveria acontecer, né? Assim, porque pensando que essa mulher, ela vai ter um filho e ela vai ser assistida, acompanhada por alguém do centro de saúde, de repente essa mulher, ela será melhor assistida no núcleo, lembrando que no centro de saúde também tem um psicólogo para dar o apoio. Eu estou falando daquela paciente que existe um quadro depressivo e que foi prévio, não que foi diagnosticado na gravidez, mas que foi encaminhada para o pré-natal de alto risco sem nenhum outro motivo, a não ser esse. Eu acho que, de repente, manter no centro de saúde seja o melhor local. Inclusive, essas pacientes também que é feito algum diagnóstico, depressão dentro do nosso pré-natal, seja na medicina fetal, seja no pré-natal de alto risco, também fazer uma contrarreferência para o centro de saúde para eles poderem fazer o acompanhamento, sabe, Jaque? Que eu acho que a participação do centro de saúde, que vai fazer a vigilância após o parto, é extremamente importante. Né? Então, assim, tem que saber como que foi feito esse acompanhamento no pré-natal de alto risco, se teve auxílio, né, de um psicólogo, um psiquiatra, como que vai ser essa abordagem no pós-parto, esse segmento vai ser no centro de saúde, mas quais são as orientações que onde a paciente iniciou o tratamento vai dar o segmento. Então, assim, é aquela velha coisa que a gente fala que é tão importante, a gente precisa toda vez bater na tecla que é trabalhar em rede, né? A gente precisa aprender a comunicar, né? Existe uma falha na comunicação entre atenção secundária com a primária com a secundária, e a gente precisa resgatar isso aí. É só essa observação que eu queria fazer. Obrigada, Fernando. Achei o protocolo, ele testa exatamente isso aí, que existe uma condição lá dos profissionais acompanhar essa paciente, tem toda essa rede de apoio, então eu acho que não tem essa necessidade. Mas eu quero ouvir outras pessoas, inclusive a professora Eura, que está no alto risco com a gente, né? Isso. Vamos ver. Cumprimentar vocês pela escolha do artigo, né, Verônica, pela apresentação, e dizer assim, esse tempo todo, né, o PNAR não parou, a gente é na época da pandemia, e houve uma dificuldade muito grande na marcação lá da equipe com a doutora Gislene, muito grande mesmo, a gente tinha muita dificuldade, e tem também uma questão financeira da paciente, né, muitas vezes a gente até quer encaminhar a paciente, mas ela tem tanta dificuldade, às vezes, para ir até na nossa consulta, e eu acho que também as UBS se prepararam um pouco melhor com essa questão de saúde mental, né, várias UBS têm essas equipes de psicólogo, psiquiatra, então muitas vezes a paciente prefere ficar na própria UBS, ela não tem nem condição financeira de ir para uma consulta de obstetrícia, depois voltar na saúde mental, então muitas vezes ela prefere... O NASF, né, Eura? O NASF, exatamente, Fernanda, eu acho que nesse ponto as UBS melhoraram muito, né, e somada a essa dificuldade de marcação lá na equipe da doutora Gislene, né, eu acho que talvez a gente tenha se afastado um pouco mesmo, né, acho que é essa a questão, mas realmente eu acho que a questão financeira pesa bastante, a gente tem tido muita dificuldade com essa questão, às vezes a paciente falta a consulta e o argumento é esse, né, a questão financeira, infelizmente. Mas eu acho que mesmo assim, a gente tem que tentar escrever esse protocolo, a gente já tem toda uma experiência, né, a gente já tem esse fluxo que foi estabelecido, a professora Regina falou que tem uma tese,
A Mariana, ela já tem esse contato estabelecido, eu senti falta disso, tenho atendido os pacientes e tenho ficado muito angustiada quando as coisas começam assim, fugir um pouco do, né, do que eu estava planejando para ela, e a angústia dela fica pior e acaba vendo um transtorno do humor, e eu falo assim, isso aí piorar. E não vou ter o segmento dela, que a gente não tem um ambulatório de egresso para essas puérperas que são de baixo risco que a gente acompanha. Então, eu fico muito temerosa. Eu queria ouvir um pouquinho a Verônica, já que ela que leu o artigo, compartilhou comigo dessa experiência de apresentar esse tema, né? Se ela tem alguma coisa para falar. E se alguém quiser levantar a mãozinha. Bom, eu acho que foi essa questão assim, de colocar isso no protocolo, acho que seria importante para a gente saber até o que fazer, né? Às vezes até os residentes também ficam um pouco perdidos, né? Ver que tem um paciente que está com, às vezes, algum sintoma depressivo, mas não sabe muito o que fazer, né? E geralmente a gente até tinha essa orientação de fazer um encaminhamento para esse ambulatório de saúde mental, mas às vezes ter isso escrito seria interessante. Até Então, mesmo colocar no protocolo, né, Jaque, essa exatamente. possibilidade de fazer a contrarreferência para o centro de saúde simplesmente para o segmento, né, para eles acompanharem, saber que a paciente está com quadro depressivo, para eles tomarem conhecimento, né, aquela velha fala de que a paciente que está no pré-natal de alto risco, ela não pode deixar de frequentar o centro de saúde, porque lá será feito o controle, o pós-natal, né, independente do motivo que ela está no pré-natal de alto risco. Né, e tendo esse histórico, esse diagnóstico feito de sofrimento mental, depressão, o que for, é importante fazer essa comunicação. Isso mesmo. Alguém tem alguma coisa para colocar? A professora Regina colocou, né, que no período que ela estava no PNAR, foram 2 dissertações de doutorado, uma de mestrado, 2 de doutorado e uma de mestrado. E a Mari colocou que na época tentou que o Caio, que é o residente, que está até terminando agora, se não me engano, ele ajudasse, inclusive ele está com bastante atuação em alguns protocolos de pesquisa. Eu acho que eu posso buscar essas teses e com a ajuda de quem se predispor, né, aqui está aberto o convite, para a gente tentar escrever esse fluxo e deixar lá registrado no nosso protocolo, deixar como como se diz, um tesouro aqui, né? Ainda mais que eu acho que vão aumentar muito os números, gente. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, estamos aberta. Se não, quero agradecer muito a presença de vocês, o engajamento desse assunto que para mim tem se tornado muito importante. Vamos tentar mesmo, tá? Vou entrar em contato com vocês e quem quiser já pode me procurar para a gente tentar escrever. Vou conversar com o professor Mário. E boa noite a todos e até a próxima.